Então, como nós falamos, com muita alegria, como temos de 2 em 2 meses, o estudo trazido pelo nosso Mário, que nos envolve, nos contagia, e para isso é importante, para que ele se sinta à vontade, que a gente envolva com as nossas melhores vibrações. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus possa estar sempre presente em nossas orações. Não? Eu vou sozinho. Alô? Quando liga, funciona melhor. Interessante esse aparelho. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus possa estar sempre presente em nossos corações e que Ele possa nos amparar e sustentar na tarefa que nos propomos a fazer de seu Pai. É sempre um prazer retornar aqui à casa de Deus, onde somos tão bem recebidos, tantas fisionomias conhecidas, amigas. Fica também uma boa noite a quem nos acompanha pela internet. Eu acho importante essas casas que hoje já estão divulgando a doutrina espírita pela internet. Às vezes muitos irmãos estão longe até do país, e em países onde não tem acesso à doutrina espírita, porque ela não é tão espalhada assim, ficam carentes de informação. E essa divulgação pela internet, ela atinge a essas pessoas que gostam e pretendem acompanhar uma reunião espírita, mas que às vezes não tem nem por perto onde fazer isso. Então a eles também a nossa vibração do caminho de Deus. Eu queria começar a conversa de hoje com uma história narrada por Richard Simonetti, que é um escritor espírita, vários livros editados, e fala de um camarada que vinha numa estrada, já tarde da noite, escura, sem luz, um trecho perigoso dessa estrada, ele vinha caminhando, e ele percebeu que estava sendo seguido. Bicho tenso. Noite, escuro, estava isolado, ele andava e sentia que tinha passos atrás dele. Ele começou a andar mais rápido, e aqueles passos mais rápidos. E ele aumentou a velocidade dos passos atrás dele. E ele desembala a correr, desesperado, e os passos também correndo atrás dele. Até que ele chega num poste que tem uma lâmpada acesa, e ele olha para trás apavorado, e era um velho burro, que ficava ali pela estrada, e gostava de acompanhar as pessoas. Dá um suspiro de alívio, fica tranquilo, e continua a sua caminhada. Essa história, ela ilustra um livro de Richard Simonetti chamado Dependendo da Fonte. Porque ela é uma metáfora de um fenômeno natural e que a maioria de nós tem medo. Kardec, até no livro Obras Póstumas, ele tem um título, ele tem um capítulo, ele tem um subcapítulo que diz: por que os espíritas não temem a morte? Eu até discordo um pouco de Kardec, na minha ousadia, de que esse título não é adequado, porque os espíritos não deveriam temer a morte, talvez fosse um pouco mais próximo da realidade. Mas ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que está fazendo. O que é que a gente quer conversar hoje? Sobre exatamente esse fenômeno. Mas o espírita só fala em morte, que mania desse pessoal tem de falar de morte, de plano espiritual, de vida depois da morte. Porque na realidade, e por que nós fazemos isso? Por que a doutrina espírita é uma doutrina que nos traz informações da continuidade da existência? Porque nós estamos aqui por um tempo muito curto, comparado com o que é o tempo do Espírito. Nós não somos eternos, porque eterno só Deus o é. Mas nós somos imortais. O que é o imortal? É aquele que tem um começo, mas não tem um fim.
Mas nós somos imortais em espírito. Nós não somos imortais em corpo. O corpo é apenas uma vestimenta para o espírito. Da mesma forma que um corpo é vestido com uma roupa. E pouco provável que nós, na nossa trajetória de uma encarnação, passemos a trajetória toda com a mesma roupa. Nós vamos trocando de roupa à medida em que nós necessitamos, até para as nossas tarefas. Se somos profissionais e precisamos de uma roupa especial, aí nós vamos com uma roupa diferente. Terminada aquela tarefa, nós colocamos uma outra roupa. Se vamos a uma festa, usamos uma roupa. Se vamos a um lazer, usamos outra roupa. Se estamos em casa, ficamos com uma roupa mais tranquila, mais confortável. E nós vamos trocando de roupa à medida das nossas necessidades. Basicamente, o corpo é uma roupa para o espírito para atender a uma necessidade temporária. Imaginemos nós aqui tendo que ir para um meio físico diferente do meio em que nós vivemos, ou para o fundo do mar, ou para o espaço. Qualquer um já viu filmes de mergulhador e já viu filmes de astronauta, de pessoa fora do espaço, que é um meio alheio, diferente ao meio que nós vivemos. Então, para viver nesse meio, ou seja, para ir para esse meio, é necessário uma roupa especial, que torne o movimento do espírito, torne o movimento do nosso corpo. Já viram que o astronauta tem movimentos lentos no espaço, e ele se movimenta muito lentamente, porque é um meio de gravidade zero. No fundo do mar, os mergulhadores, pela própria pressão, a pressão atmosférica que vai dobrando a cada 10 metros, dobrando não, vai aumentando com a pressão em 1 G a cada 10 metros de profundidade. Aqui nós estamos sob uma pressão atmosférica de 1 G. A 10 metros de profundidade, nós vamos estar sob a pressão atmosférica de 2 G, ou seja, 2 vezes a força da gravidade, a pressão do ar. A 30 metros vai estar sobre, aliás, a 20 metros sobre 3G, a 30 metros sobre 4G, ou seja, vai aumentando 10G, 1G a cada 10 metros. Isso vai pressionando o corpo, vai apertando o corpo, os órgãos internos. A temperatura do mar é muito diferente da temperatura aqui de fora. Então é uma roupa especial, é um respirador especial, e o mergulhador fica ali embaixo por um tempo. E passado um determinado tempo, quando ele vai muito fundo, ele tem que passar por uma câmara de descompressão, até poder voltar à Terra, à sua vida normal. E por que ele fica por um tempo? Porque o corpo não resiste mais do que isso. Aquela roupa não protege o suficiente para mais do que um tempo. E assim é a vida do espírito na Terra. Ele veste uma roupa que dura um tempo. Aqui, nesta densidade material, não é o nosso habitat. Nós estamos aqui por um tempo. E essa roupa não dura muito tempo. Por mais tempo que dure, quanto dura uma vida média de uma pessoa? Eu não gosto de falar muito assim, que é 70, 80, porque quem passou disso começa a ficar preocupado desde agora. Então eu prefiro falar que assim, que é 150 anos. Quem começa a ficar preocupado? Porque você fala que é 70, o cara está com 71, meu Deus, e agora? Então é melhor ficar com 150 anos, que está de bom tamanho, né? Então, de repente, nós não vamos chegar lá com essa velocidade. Pois bem, é o tempo que dura a roupa. Isso se bem conservada, bem tratada, bem cuidada. Que normalmente nós não temos esse cuidado todo. Pois bem, essa roupa, que é composta de peças móveis, nosso corpo, ele é todo composto de células, que são peças móveis. Composto de moléculas, são peças, todas as nossas células se movimentam, elas têm um tempo de vida. Elas duram até menos que o corpo. As células vão se renovando. Dizem alguns estudiosos que nós renovamos todas as células em torno de a cada 10 anos. Nós vamos trocando. Ou seja, quem está com 70 já teve 7 corpos, ainda nem percebeu. Pois é, por ser composto de peças móveis, necessita de energia.
Por isso nós nos alimentamos, respiramos e ingerimos água. Essas peças móveis se desgastam. Por isso é que a gente tem que dormir. Nós paramos para dormir para dar um descanso. O metabolismo reduz, nossas peças móveis continuam se movimentando. A gente morre mais devagar. Como se fosse uma geladeira que tem um timer. Quando chega num determinado ponto, desliga. Porque uma geladeira não pode ficar funcionando o tempo todo. Porque se aquele motor ficar girando o tempo inteiro, o tempo de vida da geladeira vai se encurtar. Dizia minha avó, quando eu era criança, que uma geladeira durava um casamento. Agora dura 4, 5, não é porque as geladeiras melhoraram, é porque os casamentos ficaram mais curtos. Então a geladeira vai passando e vai durando um pouco mais casamento. Pois bem, nós precisamos desligar. Por isso nós dormimos. Nesse período de sono, o espírito se desprende e vai lá fazer uma coisa ou outra, e depois retorna e volta, acorda e volta a trabalhar. Como são peças móveis, tem desgaste. Como tem desgaste, tem uma hora que a geladeira, de tanto consertar, já não vale mais a pena. Já fica caro demais consertar a geladeira. É melhor trocar a geladeira. Da mesma forma, para o espírito, de tanto consertar, de tanto reparar, e fazer ponte de safena, e bota não sei o que, e bota prótese, tem uma hora que fica mais caro para o espírito. Ó, larga esse troço aqui e vou arrumar outro, até porque a tarefa acabou. Isso chama-se morte. Deixar um corpo para que já não serve mais, já não dá mais conta, ou a tarefa terminou, como na empresa, você trabalha às vezes de macacão, de máscara, e acabou. Tocou a sirene, o que você faz? Feliz e tranquilamente, larga o teu macacão, veste a tua roupinha e vai para casa. Esse é o fenômeno da morte, que para nós é assustador. Continua sendo assustador. Porque é igual o burro na estrada. Falta luz. Falta a compreensão da razão do fenômeno e de complexidade. Que é por isso que reservou hoje um espaço para pensar o que acontece no momento da morte. Que me parece um assunto interessante. Vou dizer a vocês uma coisa que foi muito curioso, aconteceu com um amigo nosso. Nós estudávamos isso num encontro que a nossa casa faz todos os anos no período de carnaval. Um encontro de estudo do livro dos Espíritos. E foi um encontro em que nós estávamos estudando exatamente esse assunto. Por isso eu trouxe uma condensação. E esse companheiro estava envolvido no processo. E ele estudava exatamente o que acontecia no exato momento da morte. Ele pertencia ao grupo que ia preparar essa apresentação. E ele morava lá fora do Rio de Janeiro, na cidade de Serrano. E voltava todo dia à noite, tarde da noite para cá. Então, aquele negócio de que acontece no momento da morte, estudando aquela fenomenologia toda, e ele, nesse dia desse, ele sofreu um pequeno acidente mais sério. Ele, na serra, ele despencou numa pirameira, mais ou menos uns 10 metros, e caiu com o carro lá embaixo. Tem um arranhão aqui, um arranhão ali, mas saiu inteiro. Voltou para a estrada. Voltou para a estrada e começou a gesticular pedindo socorro para os carros que passaram. 10 horas, 11 horas da noite. Imagina o que aconteceu. Ele parou. Ele fazia sinal, ele parava. 10 horas da noite, o cara fazendo sinal no meio da estrada. Quem vai parar? Ninguém. E aí ele começou a achar que tinha morrido. Porque ninguém parava, ninguém vai morrer. Ele começou a achar que eu morri. E agora? Eu preciso de socorro. E aí ele não conseguia ver nada em volta e ele entra em pressa. Ele começou a orar, pedindo a Jesus, ao seu anjo da guarda, que alguém o socorresse naquele momento, porque ele não sabia o que fazer. Ele estava ali na beira da estrada boa e não sabia o que fazer. Ele está ali em pressa, concentrado, e vê um rapaz de bicicleta, desses rapazes que andam pela beira da estrada, que bota assim, casa ali, para a bicicleta e bota
a mão no ombro dele. Disse, posso te ajudar em alguma coisa? Aí, meu, minhas preces foram. Eu morri naquele acidente de baixo. Olha, o cara deve estar hoje, sei lá, na papelada. Ela saiu numa desembalada. Veja você, foi ele que morreu no Popular, né? Não deve ter sido engraçado não. Esse conhecimento do fenômeno da morte dissipa esse temor, essa dificuldade que ela é cego em nossa vida. Nós já morremos várias vezes, já renascemos várias vezes, ainda continuamos a ter problema com o fenômeno que pertence às leis naturais que nos levam para a felicidade. Portanto, é um fenômeno importantíssimo para a nossa felicidade. Mas a nossa dificuldade ataca. Por quê? O que as religiões trouxeram da morte? É aquela figura encapuzada, com uma foice, sem rosto, um troço aterrador. Aquela é a figura da morte, que é passada basicamente pela gente. Os locais para onde nós vamos: o céu e o inferno. Porque o céu é complicado. E o céu são 10 pecados, os 10 mandamentos, mais os 7 pecados capitais. São 17 itens para acertar todos. Gula. Uma gula leva para o inferno. Quer dizer, comer um bombom já é. Vai comer a caixa. Já ficou. Agora vou de vez. O céu, um lugar chato. O céu é chato. Não tem nada para fazer. Ficar numa nuvem ouvindo lira. Para quem gosta de lira deve ser bom. Para quem não está afim. Para quem gosta de rock. Para quem gosta de uma guitarra, vai ficar ouvindo lira. Para o resto da vida, isso para mim é um inferno. Acabamos o quê? Concentrando todo o nosso foco na vida material. E esquecemos que somos espíritos imortais. E todo o nosso processo de tomada de decisão esquece, ou pelo menos não leva em consideração que somos espíritos imortais. Vivemos como se fôssemos seres infinitos sendo finitos. Como se nunca fôssemos morrer. Como se nunca tivéssemos que prestar contas dos nossos atos. Por quê? Porque esse fenômeno que nós chamamos de morte biológico é o fim de tudo. Vou viver aqui, o aqui e o agora. Indiferente àquilo que possa nos acontecer. Nós sabemos que não. Mas como a gente não tem muita ideia do que acontece aqui depois, nós como que ignoramos. Tem gente que não passa nem em rua que tem hospital, quanto mais que força de pé. A doutrina espírita traz informações sobre isso. O que acontece aqui? O que é a morte? São dois fenômenos interessantes: morte e desencarne. Da mesma forma que nascimento e encarnação. Quem encarna é o espírito, quem nasce é o corpo. Quem morre é o corpo, quem desencarna é o espírito. Nós somos acoplados, um conjunto material e espiritual temporariamente juntos. Este processo começa bem antes deste aqui. Filosoficamente falando, nós começamos a encarnar depois que desencarnamos. E começamos a desencarnar depois que encarnamos. Porque é um ciclo. É um ciclo. Aqui, para espíritos medianos, e eu nos considero espíritos medianos,
nós participamos, ainda que muitas vezes pouco, do nosso processo de reencarnação. Nós somos espíritos um pouco mais amadurecidos do que a média de espíritos deste planeta. Segundo o irmão Jacó, o livro Voltei, página 86, se não me engano, mas se não for página 86, está ali por perto. Apenas 30% da população do planeta é capaz dos exercícios espirituais mais elevados. Eu só estou fazendo um percentual. Ele pode ter números absolutos, mas tem que pegar a população da Terra na época e fazer um... Mas em termos percentuais, apenas 1/3 da população do planeta é madura espiritualmente para exercício de maturidade, de elevação espiritual, dividida nas diversas religiões. Eu acho que nós nos incluímos nesse 30%. Eu acho, não tenho certeza absoluta. Porque nós estamos aqui, buscando essa informação. Quando a grande maioria da população da Terra está envolvida apenas nas questões do aqui e do agora. Nós estamos abrindo um espaço no nosso tempo na busca desse conhecimento. Muitos de nós, envolvidos dentro da doutrina espírita, muitos de nós aqui já há bastante tempo buscando esse conhecimento, utilizando esse conhecimento. Pois bem, então esse tipo de espírito participa do seu processo de escolha das provas, que é um processo que antecede muito, às vezes, a encarnação, o nascimento. Negocia pai, mas tem que arrumar pai, mãe, tem que arrumar quem queira aceitar a gente. E às vezes é difícil arrumar, viu? Tem dificuldade. Ainda mais com essa questão hoje de redução aí familiar. Às vezes a família só tem um filho. Olha que negociação. Aí mas essas menininhas hoje, essas meninas, tem muito adolescente tendo filho. Mas às vezes não é a experiência que a gente precisa passar. Então tem que negociar. Começa aqui. O processo de negociação. À medida que o espírito se aproxima, fecha o pacote das suas intenções, ele entra numa espécie de torpor. E vai, na concepção, o nascimento é meio questionável, quando a gente começa a nascer. Alguns de nós entendem que na realidade é na concepção. Ali começa a vida do corpo. Mas o nascimento ao mundo material, na realidade, é na concepção. Mas a vida do corpo começa naquela união molécula a molécula que os espíritos nos falam, que os perispíritos se unem ao corpo material, molécula a molécula. Ou seja, quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, ali já começa um processo de encarnação do espírito. Segundo André Luiz e Missionários da Luz, essa união molécula a molécula ele sugere que aconteça na corrente sanguínea. É onde o nosso perispírito é ligado com o nosso corpo. Está em Missionários da Luz. Ele sugere isso, ele induz a pensar, a raciocinar dessa forma. Pois bem. Então ele começa, aqui se dá em estado de torpor espiritual. O espírito não tem a menor ideia do que está acontecendo com ele. Ele perde a sua lucidez. Ele encarna num corpo 0 quilômetro, ou seja, toda a sua estrutura cerebral, apesar de estar formada, ela não está usada. Ele tem que aprender a enxergar, ele tem que aprender a falar, ele tem que aprender coordenação motora. Ele é estimulado em todo o processo de aprendizado, e essa encarnação só termina basicamente ali pelos 7 anos de vida, quando o perispírito encaixa de vez no corpo. Por ali, formações dos espíritos. Então, o processo de encarnação começa antes e termina depois do nascimento. Fecha depois do nascimento. E a desencarnação? A morte é um fenômeno biológico, que aliás a gente nem sabe quando morre exatamente. A ciência tem dificuldade de determinar o exato momento da morte. Até hoje, tecnologia de ponta, se discute muito o que é o momento da morte, até por causa da questão dos transplantes. Morte cerebral, mas não está associada à morte corporal. Então há um questionamento ético sério sobre isso. Eu vi uma vez uma entrevista de um médico no programa do Jô Soares, desses médicos que estudam isso, que são participantes de congressos e são pesquisadores de ponta nisso, que ele dizem: nós não sabemos quando acontece a morte. Não sei se está vivo ou se está morto, mas a hora que morre, essa hora nós não temos absoluta certeza.
de quando ela se dá. Isso é o que ele diz. É claro que hoje a tecnologia e a aparelhagem permite uma certeza muito maior do que acontecia no passado. Muitos casos aconteceram de exumações em que os cadáveres estavam virados. Ou seja, pessoas foram enterradas vivas, porque estavam em morte aparente. É por isso que se faz velório. Para dar um tempo, para ver se morreu mesmo. Aí depois é que fecha o caixão e enterra. Até na Inglaterra, no século passado, ou retrasado, por causa dessa incidência de corpos virados, teve um cara que inventou um caixão com sininho. Salvo pelo gongo. Salvo pelo gongo, Eu ficava o sininho no caixão, eu enterrava o caixão, mas tinha um sininho lá de fora. E tinha um barbante amarrado no dedo do defunto. Se ele se mexesse, o qualquer ia lá, o sininho tocava, e daí vem a expressão salvo pelo gongo. Agora, em dia de ventania, era uma confusão. Tinha como saber quem era quem. Não funcionou bem. Não rendeu. Pelo menos você viu até lá. Pois bem. Agora o desencarne. Quando acontece o desencarne? O desencarne começa antes. E termina depois. Pode até ser bem próximo. Pode até ser junto com o momento da morte, no caso das mortes violentas. No caso de morte violenta, há uma ruptura do perispírito com o corpo na parte física, mas não na parte mental, porque existem duas ligações: a ligação física, material, e a ligação mental, que é a ligação do espírito com o seu corpo. São duas ligações. O desencarne se dá quando a ligação mental é desfeita. A morte se dá quando a ligação física é desfeita. Porque aqui é um fenômeno físico. Então, em caso de morte violenta, ou seja, quando o corpo está em plena energia e sofre uma ruptura, o desencarne e a morte, o início do desencarne e a morte são simultâneos. Porém, o término do desencarne não. Porque se é um espírito suicida, por exemplo, esse término do desencarne vai levar mais tempo. E se é um espírito que tinha que passar por aquela experiência, ou seja, ele estava no momento realmente de morrer, apesar de ser uma morte violenta, era da sua programação, ou seja, ele não causou a sua morte. Ele está ali no ponto de ônibus e o ônibus se desgoverna e o atropela, então ele não é causador da morte. Agora, ele está atravessando uma rua, lendo o livro dos Espíritos e passa um ônibus e lhe atropela, ele é apenas uma besta que lê o livro dos Espíritos. Ele devia ter olhado para o lado. É um imprudente. Portanto, ele causa sua morte. Não é um suicida porque ele não causa intencionalmente, mas ele causa sua morte por imprudência. Ele tinha recursos para não fazer aquilo e não fez. Então, a imprudência e o suicídio causam dois tipos de desencarne, muito parecidos. E o espírito que desencarna no tempo certo, apesar de ser por morte violenta, tem uma reentrada diferente. E é esse fenômeno aqui que é curioso. Porque existe um fenômeno que chama perturbação espiritual. Que é quando o espírito adentra o mundo espiritual. Ou seja, eu não gosto do termo plano espiritual, porque eu acho que esse termo não é muito legal, mas a implicância é minha. Porque plano espiritual é onde tem espíritos. Nós somos espíritos encarnados. Então aqui também é plano espiritual. Mas é quando ele adentra a erraticidade. Quando ele adentra a erraticidade, ele é como um sono, um despertar de um sono. Já perceberam que a gente não sabe exatamente a hora que acordou? A gente leva um tempo meio lá, meio cá, meio se situando, principalmente quando acorda em um lugar estranho. Você dorme num hotel, uma coisa assim, acorda. Onde é que eu estou? Perturbação espiritual é isso. Você vem de um meio e vai para outro, e acorda em outro meio. Como um mergulhador, ele tem que passar por uma câmara de descompressão. Ele já tirou a roupa, mas não
não entra, porque ele tem que passar por um período de adaptação, que pode ser rápido ou pode ser longo. Depende da ligação mental dele com o seu corpo, do espírito com o seu corpo. Um espírito que fortemente vive a vida material, que é apegado às coisas materiais, desencarna e não sabe que desencarnou. Quem trabalha com mesa mediúnica já teve a oportunidade de observar esse fenômeno, que é curiosíssimo. Como pode o sujeito que está morto não saber que morreu? E tem que ser informado. Às vezes a gente tem que acabar de matar ele na mesa. Tem que levar uma conversa com ele devagarzinho, para ele se situar. Meu irmão, você não acha que esse teu sonho está demorando tempo demais, né? Você não percebeu nada diferente por causa do impacto, porque é um espírito que está muito voltado às questões materiais. Ele está preso às suas coisas, está ali agarrado. Me lembro de uma história que Edivaldo Franco contou. Eu já contei essa história algumas vezes, mas quando eu escutei nenhuma outra nova, eu vou continuar a mesma, até a uma nova. De uma reportagem que ele deu de uma senhora que era multimilionária americana e que morreu e deixou no seu testamento o desejo de ser enterrada no seu Rolls Royce, que era o seu carro. Tiveram que fazer um mausoléu para enfiar a mulher no carro e tudo lá dentro do mausoléu. E gastaram uma fábula, mais de $1 milhão com o raio inteiro. E ele de volta trabalhando aquilo, e casa espírita vive na pintura. Daqui, diretores que vive ajustando o conto. Ele estava ali lendo, avançando no caminho, cheio lá de crianças e despesas. Ele falou, poxa, mas esse dinheiro aqui quebrava um galho. Quando ele está pensando isso, a sua mentora espiritual, Joana de Anjos, diz, meu filho, ela foi enterrada no carro, mas aqui ela está o quê? Presos numa questão material. Espíritos assim têm uma perturbação espiritual longa, porque a perturbação espiritual, aqui havia uma discordância entre alguns pensadores espíritas. Uns pensam que a perturbação espiritual dura o tempo que dura a tomada de consciência de que está morto. Outros pensam que a perturbação espiritual dura quando o espírito se desliga realmente, materialmente, mentalmente, da matéria. E são dois momentos diferentes. O espírito pode ter certeza que está morto, mas está preso ao elemento material e continua aqui. Então uns pensam que ele continua em perturbação espiritual, porque ele sabe, mas não aceita. Mas é só uma questão de intelectuais, espíritas, que não se entendem bem com relação a isso. O que importa é que, se ele sabe e não aceita, ele não adentrou perfeitamente na erraticidade. Ou seja, ele está aqui. E se ele sabe e aceita, ele se desligou. Então, esse desligamento se dá quando ele tem plena consciência de que ele não pertence mais ao mundo material e que existe uma outra jornada, existe um processo mais à frente, ainda que tenha ligações sentimentais e emocionais com o mundo material. Tem seres amados, seres queridos, filhos, pais e etc., que ele tem ligações, mas ele não se sente mais preso à matéria. Então aí termina a perturbação espiritual. Mas o que acontece nesse momento? Segundo Kardec, a maioria das vezes o espírito está em estado de inconsciência, ou seja, ele não percebe a morte biológica. Ele está da mesma forma que o nascimento. Ernesto Bozano, que foi um pesquisador desse fenômeno, bem depois de Kardec, inclusive escreveu um livro chamado A Crise da Morte, um livro muitíssimo interessante para quem se interessa pelo assunto. Ele disse que em todos os casos que ele pesquisou, este fenômeno se dá em inconsciência. Então deve ser muito raro esse fenômeno se dar em estado de consciência, porque todos os casos, Kardec diz que a maioria, mas pesquisadores posteriores
não encontraram nenhum espírito que tenha declarado que no momento da sua morte ele tenha presenciado o momento da sua morte. Então deve ser um caso raríssimo. Para Kardec dizer isso, ele deve ter pesquisado aqui um ou outro caso, mas deve ser então muito raro esse fenômeno se dar em estado de consciência, ou seja, se dar em estado de inconsciência. Portanto, se alguém acha que morrer dói, não dói. Pouco, porque o espírito não sabe, não sente o momento do desencarne, ou seja, da morte. O que acontece? Outro fenômeno que acontece aqui, na proximidade da morte, ou seja, do desencarne, o espírito começa a ter visões de seres desencarnados. Acontece com alguns deles. É comum quem trabalha em CTI, médicos de CTI, com pessoas que já estão próximas do desencarne, falarem de relatos das pessoas dizendo que tem um médico do lado, ou que viu um parente que está desencarnado do lado. Quem tem conhecimento de médico de CTI sabe que isso é comum. Começa a haver um desprendimento do perispírito, e nesse desprendimento, porque os laços que aqui foram, molécula a molécula, sendo fechados no nascimento, no momento, ou seja, na proximidade do desencarne, esses laços vão se desligando. No que vão se desligando, o espírito começa a ter mais liberdade como espírito, então ele começa a ter mais acesso ao mundo espiritual em volta dele. E normalmente ele pode estar cercado de seus familiares, ou então se ele está no meio médico, ele pode ter visões de médicos espirituais trabalhando naquele hospital, porque isso é comum, a gente sabe, estuda espiritismo, sabe que em hospitais muitos médicos espirituais trabalham junto lá, o doutor Miguel Couto é visto várias vezes lá no hospital que leva o nome dele. Muita gente já viu o doutor Miguel Couto algumas vezes lá, ou várias vezes, no hospital que leva o nome dele. E o espírito, ele gosta, é a sua tarefa, é a sua missão ajudar aqueles que estão encarnados. Ele, como médico, busca os locais onde ele pode ser mais útil. Então, o espírito passa a ter visões de seres desencarnados. Uma outra coisa, um outro fenômeno curioso que acontece, é uma rebobinada, como se fosse uma rebobinada da vida do espírito. Em experiências de quase morte, que são aquelas experiências em que as pessoas são dadas como mortas, mas elas retornam, são chamadas experiências de quase morte, muitas vezes vem o seu ressuscitar do lado de fora do corpo, vem ali a atuação dos médicos encarnados tentando ressuscitar. Eles narram essa rebobinada, ou seja, toda a vida do espírito encarnado passa num flash. O companheiro aqui dizendo que já aconteceu isso com ele. E isso é muito curioso. É um fenômeno que é narrado como comum no momento do desencarne. E aí, que é o foco da nossa reflexão de hoje, é a questão da perturbação espiritual. Já estão, por informações dos próprios espíritos que passaram por essa experiência, ela se dá em estado de inconsciência. Então, há um momento em que o espírito readquire a consciência. Nesse readquirir a consciência, ele, se tem o conhecimento da fenomenologia, independente do seu moral, ele tem mais possibilidade de assumir a condição de morto, de desencarnado, do que um espírito que não tem esse conhecimento. É o caso do meu amigo. De tanto estudar, de tanto ter isso na cabeça, aconteceu um fenômeno para ele impactante, que foi um acidente. Então foi uma coisa impactante, chocou, ele saiu dali vivo, mas um susto horroroso. O cara despenca com um carro 10 metros no abismo, ele saiu impactado e vai buscar socorro. Ninguém o socorre, não passou da cabeça dele que 11 horas da noite ninguém vai parar o carro no meio de uma estrada. Seria uma imprudência. Então ele começa, por estar todo esse conhecimento na cabeça, achar que morreu. Ou seja, já estava saindo da perturbação espiritual.
já estava tomando consciência. Ele estava perturbado materialmente mesmo, que nem morto estava. Mas se tivesse morto, ele já estaria saindo. Ou seja, a perturbação espiritual dele duraria muito pouco. E nem ficou muito chateado, não. Ele diz: eu não me preocupei com nada. Me preocupei com família, com dinheiro, com carro, não me preocupei com nada. Eu me preocupei em alguém me tirar dali, em ser socorrido. Porque é comum também ao espírito, às vezes, não perceber o envolvimento que lhe está em torno, porque ele, pela sua forma de viver, às vezes, ele nunca foi muito ligado. Porque não se dá esse desencarne sozinho. Sempre há equipes auxiliando o processo de desencarne. Sempre há equipes espirituais auxiliando o processo de desencarne. Só que muitas vezes elas não são percebidas. Nesse livro, A Crise da Morte e Ernesto Bozano, tem uma narrativa de uma senhora muito curiosa, que era uma senhora boa, que era uma senhora tranquila, normal, mas ela era muito, não pedia opinião a ninguém. Ela fazia, ela decidia, ela resolvia, ela era muito independente nesse sentido. Nunca pediu ajuda a ninguém. E ela estava muito doente. Não era espírita também, não. Estava muito doente. E tinha duas amigas que estavam cuidando dela, pessoas conhecidas que estavam ajudando. E ela diz que, de repente, ela se sente bem, levanta da cama e vai. E as duas amigas estão no quarto, ao lado, numa sala, conversando, falando mal dela. Eu te desafio essas duas falando mal de mim na minha casa. E ela tenta interferir e elas não percebem ela. Aí ela olha para o quarto e vê o corpo dela já tampado por lençol. Aí ela percebe que morreu. Aí o que acontece? Olha que coisa curiosa. Naquele instante que ela percebe, ela vai morrer. Aquele ambiente some. E ela se encontra num jardim, num campo imenso, sozinha. Aí você estava tranquilo? Tranquilo? Não tinha ninguém. Aquele verde imenso e eu. E ela fica ali, olha para aquilo, não sabe quanto tempo passou. Aí ela resolve pedir ajuda. Lembra dos dois filhos que ela tinha que tinham desencarnado? E ela resolve pedir ajuda. No que ela entra em prece, em oração, aparece uma pessoa que ela vem se aproximar dela. Aí essa pessoa aparece, ela pergunta: quem é você? Se o senhor está lá. E por que você não apareceu antes? Você sempre quis resolver tudo sozinho. Nós respeitamos. Na hora que você pediu ajuda, eu estou aqui. E aí aparecem os dois filhos também, e ela então é encaminhada e segue. Olha que coisa bonita, entendeu? Eu fico bem arrepiado quando eu falo contar essa história, porque ela é muito interessante, a pessoa era legal, mas ela percebeu-se desencarnada. No que ela se percebeu desencarnada, ela muda o ambiente, ela sai dali, ou seja, ela não estava presa ao corpo, nem às questões materiais, muda o ambiente, ela vai para um outro ambiente, diferente, mas está sozinha. E enquanto ela não pede ajuda, ela é respeitada. O anjo agora estava ali. Se ela não quer pedir ajuda, é o direito dela, mas ele estava ali. No que ela pede ajuda, ele aparece. Ela é respeitada no seu livre-arbítrio. O que o teu amigo fez? Pediu ajuda logo. E até apareceu o rapazinho de bicicleta. Até que mandaram ajuda rápido para ele. Só que ele estava vivo. Quase matou o rapaz. Ia ser responsável por um infarto. Imagina se o rapaz é cardíaco, o que ele não ia causar? Foi bem. Ele não estava mais estado de perturbação. Agora, em mortes, as pessoas que desconhecem isso. As pessoas que desconhecem esse
esse fenômeno, se desconhece até do espírito. Um materialista. Que dificuldade para se desligar muitas vezes do corpo. Tem espíritos que narram, olha que coisa dolorosa, a decomposição do seu corpo. Sentem, como se fosse fisicamente, que não é físico, que não pode ser, já foi desligado fisicamente, mas mentalmente, como se os vermes estivessem a roer esse corpo. Essa narrativa nós vamos encontrar ali, Céu e Inferno, tem algumas narrativas do gênero, do Kardec traz algumas narrativas, e toda a literatura espírita fala disso. Acontece muito com espíritos que antecipam a sua entrada. Com suicídio. Varia muito, não é todo suicida que passa por isso. Tem, às vezes, essa, todo suicídio, não é. Varia de caso a caso, do esclarecimento, da moralidade, das razões pelas quais, porque cada indivíduo é um ser completamente diferente do outro. Então cada um morre de um jeito. Não existe uma regra da morte, da fenomenologia, porque são portas diferentes, porque são indivíduos diferentes. Mas existem fenômenos que se aproximam, são próximos. E esse da perturbação espiritual, ele está muito associado à vida do espírito. Ou seja, como ele viveu, a forma como ele viveu, os seus valores, os seus focos. Então, uma boa morte, se é que nós podemos dizer assim, senão também não tem funerária, funerária é boa morte, mas não é funerária, é propaganda. Uma boa morte está associada a uma boa vida, independente das crenças do espírito. Porque não é só o espírita que morre bem, pelo contrário. Narram os espíritos que as entradas dos espíritas são às vezes bastante complicadas. Bastante complicadas. Porque o nosso grau de esclarecimento aumenta muito o nosso grau de responsabilidade. O espírito é um cara complicado. Quem está chegando na casa pela primeira vez, já era, que já tem a informação suficiente. Diz Adriano Luiz que basta 10 minutos de evangelho para assumir uma responsabilidade plena sobre a sua vida. Então, não dá mais para fugir. O espírito é um cara complicado. Porque a gente se complica com a nossa informação. Pelo nosso uso do nosso livre-arbítrio, nós buscamos a doutrina. Então, nós nos tornamos, em termos de esclarecimento, diferenciados dos nossos demais irmãos de jornada. Não se pode questionar isso. Nós conhecemos, em termos de esclarecimento sobre a erradicidade, sobre as leis morais, nós temos um conjunto de informações que nos diferencia. Bom, então poderíamos dizer, então nós somos privilegiados? Na lei não tem privilégio. A quem muito é dado, muito será cobrado. Ao mesmo tempo que nós nos diferenciamos pelo conhecimento, nós também nos diferenciamos pela responsabilidade. Então, não tem, não sabia. Não tem, ai meu Deus. Tem, ai meu Deus, mas ai meu Deus, ai meu Deus. Como é que eu fiz uma dessa, né? Ai meu Deus, mentira dessa. Porque já, o espírita sabe a importância do elemento material. Porque se não fosse importante, nós não estaríamos encarnados. Não é desdenhar isto aqui. Isto aqui é fundamental para a nossa evolução. É aproveitar o que isto aqui tem de oportunidade de crescimento e de elevação. E muitas vezes nós, apesar do conhecimento, que fica só na mente, não permitimos que ele desça para o comportamento, que ele vire um sentimento. Ganhamos o show do milhão de espíritos. Sabe que era a pergunta, não sei o que, sabe que o livro dos Espíritos não tem a pergunta 1011. Não sei se vocês sabem disso, sabe? Não tem a 1011. Kardec pulou. Não tinha computador naquele tempo, nem planilha de Excel, coitadinho, né? Escrevia apenas à luz de vela. Então ele pulou do 2010 para o 2012. Vocês sabiam disso? Pois sabe agora, não adianta nada. Isso é para que serve? Não é para nada. Tipo da cultura inútil. Mas é sério. Sabe a data que foi publicado o livro dos Espíritos, sabe o nome inteiro de Kardec, sabe os seus títulos, conhece as perguntas e respostas, mas e na prática? E no dia a dia, e na vida de relação? E na questão com a matéria? E na questão com o outro?
Se isso não modifica, se continua valendo invejoso, guloso, seja lá o que for, não renova valores, ou pelo menos não se esforça para. Porque o que Kardec diz? Você reconhece o espírita pelo seu grau de conhecimento. Reconhece o espírita pelo quê? Sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Isso a gente sabe, só esquece da continuidade. E para isso precisa da vontade, às vezes muito pouca vontade. Porque a continuação dessa frase é: para isso ele precisa usar a sua vontade. E às vezes, muito pouca vontade. Mas nós temos uma enorme resistência em modificar. Nós temos uma expectativa que o entorno modifique. E é ilógico esperar uma modificação externa sem uma modificação interna. Porque nós atraímos as situações pelo nosso pensamento. Ora, se o nosso pensamento continua o mesmo, as situações não se modificam. As situações só se modificam se nós modificarmos internamente. Aí passaremos a viver experiências diferenciadas, porque o nosso pensamento diferente atrairá as experiências diferenciadas. Por isso o espírito é muito mais responsável, porque ele é responsável até pelo que pensa. A lei pune, a lei dos homens pune o que os homens fazem, o que nós fazemos. Mas nós somos responsáveis até pelo que pensamos, porque essa energia que nós jogamos na psicosfera do planeta é de nossa responsabilidade. Complicado, né? Agora é tarde. Agora o jeito é ajeitar os valores para que isto aqui seja tranquilo, sejamos bem recebidos. Essa é a informação que a doutrina espírita sobre o que acontece no fenômeno da morte. Ele é natural, pertence ao processo. É claro que quando nós temos que nos despedir de um ente querido, isso é sofrido e doloroso, é mesmo, não é para deixar de ser, não é para bater palma e fazer festa. A saudade é um sentimento magnífico. A saudade, nós só sentimos saudade de quem foi importante na nossa vida. Nós só choramos por quem fez diferença na nossa vida. Ninguém chora por um tribufu que se foi. Deus o leve e guarde longe de mim. Ninguém tem saudade disso, mas aquele cliente amado, querido, por quem nós caminhamos uma jornada, o que foi nosso filho, o que foi nosso pai, o que foi nosso companheiro ou companheira, que foi na frente, isso é natural, isso é saudável, isso faz bem para o espírito. Do que foi ou do que ficou. O que complica é a revolta. É a não aceitação de um fenômeno natural. Isso complica tanto para quem ficou, quanto para quem foi. Mas isso é uma outra história, uma outra época, uma outra conversa. Queria parar por aqui com essa reflexão da nossa responsabilidade sobre a nossa vida, sobre o grau de conhecimento que nós já temos, sobre o conjunto de valores que é a proposta do Cristo, por consequência disso, é a proposta da doutrina espírita, sobre as nossas escolhas enquanto encarnados. Isto aqui é por um tempo. E a nossa responsabilidade com relação a essas escolhas, porque essa responsabilidade nós carregaremos na continuidade da nossa existência. Que Jesus possa nos amparar e sustentar nas nossas reflexões. Paz a todos. Obrigado. Então, vamos continuando a face